Olá, muito bom dia! A partir de agora começamos a apresentar aqui pela sua TV Assembleia, canal 9.2 e Rádio Assembleia na frequência 96.9, o seu programa Diário da Manhã. E acredite se quiser, Diário da Manhã desta segunda-feira, dia 28 de julho de 2025. É feriado para você que está em casa, é feriado para você que está podendo acompanhar a nossa programação. Mas nós estamos aqui nesta segunda-feira para levar o que há de melhor em informação, para levar tudo aquilo que está acontecendo em nossa cidade. Te agradeço pelo carinho, pela atenção que está aqui conosco neste feriado do dia 28 de julho, que é a adesão do Maranhão à independência. Muito legal, e eu agradeço muito o teu carinho e a tua audiência por estar aqui conosco nesta manhã de segunda-feira, dia 28 de julho, finalzinho de férias. Algumas escolas optaram para as aulas retornarem no dia 4 de agosto. A criançada adorou a ideia, mas independente de férias ou não, nós estamos trabalhando aqui, levando para você o programa Diário da Manhã desta segunda-feira, dia 28 de julho de 2025. Bom, sem perder tempo, bora saber com a nossa repórter Paula Torres como é que está a previsão do tempo. Oi, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está com a gente aqui no Diário da Manhã. Vamos à previsão do tempo para esta segunda-feira, 28 de julho, feriado da adesão do Maranhão. Na capital, São Luís, o dia começou com tempo firme e deve continuar assim durante toda a tarde. Os termômetros variam entre 26 e 30 graus. Já em Nova York do Maranhão, o dia amanheceu com tempo aberto, mas a previsão é de tempo nublado ao longo do dia. Mínimas de 21 e máximas de 37. E na região dos Lençóis, lá em Barreirinhas, cidade que fica aqui pertinho da capital, o tempo também fica nublado nesta segunda-feira, mas não há previsão de chuva na região. Os termômetros oscilam entre 25 e 36 graus. Então é isso, a gente se encontra daqui a pouco na F1 com mais previsão do tempo. Até já! Agradecendo a nossa repórter Paula Torres, que trouxe a previsão do tempo aqui no nosso programa Diário da Manhã desta segunda-feira, dia 28 de julho, feriado da adesão do Maranhão. Mas o detalhe mais importante que foi colocado pela repórter Paula Torres é que o estado do Maranhão, apesar de ser finalzinho do mês de julho, ainda apresenta pancadas de chuvas em pontos isolados. Não só na ilha, como também no interior do estado. Isso acontece muito porque nós temos esse período de chuva muito longo. Ele começa em dezembro e se estende aproximadamente até os primeiros dias de agosto. Existem realmente datas em que acontece. E tem essa previsão de pancadas de chuvas, tanto para Barreirinhas como também aqui na capital maranhense. Então não se assuste se acontecer, são pancadas rápidas de chuvas, o vento leva logo, mas isso pode acontecer nesta segunda-feira, dia 28 de julho. Dando prosseguimento ao nosso programa, e eu comecei falando na abertura do programa que hoje é feriado, dia 28 de julho, adesão do Maranhão. E para você saber o que é a adesão do Maranhão, vamos ouvir esta matéria sobre a adesão do Maranhão. A influência europeia está nas edificações do centro histórico. Os casarões e azulejos portugueses são verdadeiros tesouros de São Luís. No século XIX, essa relação era muito forte e teve reflexos na história política do Maranhão, que foi o penúltimo estado brasileiro a aderir à independência. O 7 de setembro de 1822 marca a separação entre Brasil e Portugal. Mas a independência não foi automática, nem se deu em todo o país ao mesmo tempo. Naquela época, São Luís tinha intenso tráfego marítimo e forte relação com Portugal. Por isso, resistiu até o último momento em aderir à independência do Brasil em relação a Portugal. Foi preciso bloquear São Luís por mar para que a província se rendesse por completo. E isto aconteceu em 28 de julho de 1823. Manuel Barros, professor doutor do Departamento de História da UFMA, explica que o motivo dessa adesão ter acontecido quase um ano depois da independência do Brasil foi a resistência da elite que dominava o Estado. O grupo não aceitava os comandos do Rio de Janeiro, capital do Brasil imperial, porque tinha interesse
interesses políticos e econômicos em continuar as relações com Portugal. Ele aponta algumas mudanças provocadas na política após o dia 28 de julho. A partir desse momento, o Maranhão passou a ser uma província, como se diz, com governo próprio, né, com governantes próprios, articulados com o Brasil, e agora a mudança é fazer parte de um contexto em que é necessário, é preciso instituir o Estado brasileiro, constituir o Estado brasileiro, né? Então, as províncias, que são hoje os estados, né? As províncias, cada qual no seu modo, por meio de suas elites, por meio dos seus filhos, contribuem para essa construção nova. Este outro historiador conta que o Maranhão foi leal a Portugal, mas Dom Pedro I não queria perder território, principalmente as províncias da Bahia e Maranhão, que eram muito prósperas. A saída do imperador foi contratar o navegante escocês Lord Cochrane. A chegada do navegante, conhecido como Lobo do Mar, foi decisiva para a adesão do Maranhão à independência. Quando ele chega aqui, ele usa uma série de ardis, de artifício, né, para ludibriar, né, os portugueses. Isso fazia parte da grande estratégia dele. Então ele muda a bandeira, né, ele troca a bandeira do Império, coloca uma bandeira de Portugal para dar a impressão que era um navio amigo dos portugueses. E aí os portugueses acabam ali baixando a guarda, ele captura o navio português, né, que era o Dom Miguel, e aí manda um ultimato para a junta governativa que governava a província do Maranhão, dizendo que se eles não aderissem ao Império do Brasil, né, ele ia bombardear a cidade de São Luís. E foi assim, pelo mar mais longe das margens do rio Ipiranga, que se deu a independência do Maranhão. São muitos fatos que ajudam a compreender essa história relevante que motivou a criação da Lei 2457/64, que institui o dia 28 de julho, data que marcou a adesão do Maranhão à independência do Brasil, feriado em todo o estado do Maranhão. Bom, você então acompanhou essa matéria que falou sobre a adesão do Maranhão à Proclamação da República. Então, detalhe importante que todos nós precisamos fazer. Um fato histórico, aconteceu praticamente quase um ano depois que o Estado do Maranhão fez, e nós tivemos o cuidado, a TV Assembleia Canal 9.2, de produzir esse material, de levar esse conteúdo, essa riqueza de conteúdo sobre o Estado do Maranhão. Dando prosseguimento ao nosso programa, nós vamos para a entrevista do dia. Entrevista. É feriado para você, dia 28 de julho, mas para a gente da TV Assembleia, Canal 9.2 não é, e para Ricardo Cruz também não é. Ele já é nosso sócio aqui todas as segundas-feiras, você já sabe que ele vai estar aqui conosco, sempre alegre, sempre otimista, sempre levando todas as informações. E mais uma vez, Ricardo atendeu o nosso convite. Feriado para muita gente. Depois daqui ele sai para brincar. Vai para brincar não, que ele vai trabalhar lá no Procon, porque tem muito trabalho para fazer durante o dia. Ricardo, você é chefe da assessoria jurídica do Viva Procon. Bom dia mais uma vez. Muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Henrique. Obrigado a todos aí que estão nos ouvindo, estão nos acompanhando, toda a equipe da Rádio TV Assembleia. Para a gente sempre é uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, e eu já vou com uma pergunta do Inaldo Júnior, que é do Recanto dos Vinhais. Ele é vendedor, e uma pergunta até muito interessante. Fui a um supermercado de São Luís pagar uma fatura dentro do mês do vencimento, e lá esse supermercado obrigou a pagar junto com a fatura do mês que ainda não tinha vencido. Isso pode ser feito? O mês ainda não acabou, nós estamos dia 28, ele foi pagar e já obrigaram ele a pagar de agosto. Como é que fica essa situação? Essa situação não pode acontecer, né? Isso pode configurar, inclusive, uma prática abusiva, né? O consumidor ele não é obrigado a fazer o pagamento de uma obrigação que ainda não venceu, né? Se não atingiu ali ainda a data de vencimento, não pode haver essa cobrança. Essa cobrança, antes do prazo do vencimento, pode ser configurada, inclusive, uma cobrança vexatória e abusiva. Bom, esse é um detalhe que é muito comum. E aí, qual o procedimento, Ricardo, que a pessoa, o Inaldo, deve fazer quando ele receber esse tipo de cobrança, esse tipo de pressão? O vendedor está lá, não, você tem que pagar, e dá aquela exigida, o que ele tem que fazer? Por isso, é muito importante esse nosso trabalho que a gente faz aqui, né, de tirar a dúvida
do consumidor e de outros que estão em casa, né? Porque o consumidor agora que está ouvindo a gente aqui vai saber, né, que ele só deve pagar aquela obrigação, né, que está dentro ali do prazo de vencimento. Ele não é obrigado a pagar nenhuma obrigação antes do vencimento. Ele não pode ser compelido a fazer essa cobrança, né? Caso o fornecedor ali ofereça um desconto, né? Se você pagar logo as duas, eu posso abater aqui o juro da prestação anterior e tal. Isso pode acontecer, mas nesse caso, o consumidor informado dos seus direitos, né, ele pode ali se recusar, se negar a pagar essa outra fatura, né, que ainda não houve o vencimento. Bom, espero que tenha sido respondido para ti, meu caro Ivaldo. Eu vou com a professora Helena Souza, ela é do Alto do Calhau, ela é professora aposentada federal. Agradeço muito, professora Helena, pela sua pergunta. E ela diz uma pergunta aqui muito interessante: recebo desconto no contra-cheque há anos de 2 seguros, que eu nunca fiz. Isso é comum, eles colocam no contra-cheque da pessoa. Um de contribuição previdenciária aberta desde 2015, no valor de R$ 55,05, e um outro de R$ 30,28, o SCMS. Eu não sei bem o que quer dizer essas siglas aqui que a professora colocou. O que ela pode fazer quando vem no contra-cheque da pessoa e você pega aquele susto? Meu Deus, eu nunca fiz isso. Nesse caso, a primeira coisa que a senhora deve fazer é tentar identificar qual é a origem desses descontos, né? Se de fato algum desconto previdenciário, né? E quem que está fazendo esse desconto, se é alguma associação. A gente está vendo aí esse caso do INSS, né? Que aconteceu várias entidades fraudulentas, né? Começaram aí a fazer descontos indevidos das pessoas, né? Dos aposentados, dos pensionistas. Então é importante verificar primeiro se esse desconto é um desconto previdenciário ou se esse desconto é um desconto no âmbito do direito do consumidor, um desconto que foi feito em algum contrato com uma empresa, né, um seguro de vida que foi feito com um banco, por exemplo. Então, como é que a senhora pode fazer isso? A senhora pode juntar todos os contra-cheques onde a senhora identificar que está havendo esse desconto indevido, que houve esse desconto indevido, e formalizar uma reclamação junto ao Procon Maranhão, para que a gente notifique a instituição financeira e eles informem qual que é a origem aí dos descontos. Os descontos que foram feitos aí de origem previdenciária, a consumidora ela pode buscar o INSS para contestar esses descontos que foram indevidos. E os descontos que foram feitos por algum seguro, alguma contratação que o consumidor não solicitou, né, que o consumidor ele não reconhece ali aquela contratação, pode formalizar a reclamação junto à instituição financeira ou à instituição que esteja fazendo esses descontos aí indevidos, né? A empresa que esteja fazendo, o banco que esteja fazendo os descontos indevidos. Há a possibilidade de retorno desse desconto indevido, Ricardo? Sim, o desconto indevido ele deve ser estornado, né? Deve ser devolvido ao consumidor, né? Em relação ao INSS, né? O governo federal já abriu prazo, né, para as pessoas interessadas ali fazerem a contestação pelo aplicativo, né, do INSS. E no caso do direito do consumidor, essa cobrança indevida ela pode até ensejar uma devolução em dobro daquele valor que foi descontado indevidamente. Conforme o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, essa cobrança indevida pode ensejar até a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente. Se a professora Helena tiver alguma dúvida, ela pode procurar a unidade do Procon. Pode procurar qualquer uma das nossas unidades do Procon. A gente já chegou aí a 100 unidades em todo o estado. Aqui na Grande Ilha também temos várias unidades. Agora, unidade no São Luís Shopping, Shopping da Ilha, Shopping Passeio, Shopping Pátio Norte. E uma unidade nova também que inauguramos no Shopping da Rua Grande, né? Nesse mês. Então, muitas unidades aí para atender você, consumidor, né? Se tiver qualquer dúvida, pode ir em uma das nossas unidades, conversar com os nossos atendentes e buscar aí o melhor caminho para ajudar a resolver o seu problema. Ricardo Cruz, tem uma pergunta aqui muito interessante do Pablo Silva. Ele é comerciário, ele mora no bairro do Vicente Fialho, realmente lá tem muito condomínio. E ele diz que por meses ele está tentando buscar informações simples, básicas, né, de planilha de débito, convenção, critérios de cobrança. E todas as vezes, seja pelo administrador ou muitas das vezes até pelo próprio síndico que tem lá no local, ele recebe sempre a negativa, nunca recebe, tem resistência, ele não consegue ter acesso e o que vem só é as cobranças.
Cobrança, juros, indiferença, desrespeito, Ricardo. Então, como proceder, isso é uma coisa que eu já vi muita gente que mora em condomínio, já me passaram isso daí, ele diz, rapaz, meu síndico, não consigo conversar com ele, ou então o outro diz assim, a administradora lá do meu condomínio, rapaz, é um negócio terrível, a gente nunca encontra ninguém, só sabe ver a cobrança é multa, e a gente nunca localiza. O que proceder nessa hora, Ricardo Cruz? Nesse caso da relação condominial, né, infelizmente o PROCON não pode ajudar, porque o STJ, em decisões reiteradas, né, já decidiu que se trata de uma relação civil, não é uma relação no âmbito do direito do consumidor. Mas eu não vou deixar o consumidor na mão, né, vou dar uma orientação ao consumidor, a você, né, que faz parte aí desse condomínio, né, o morador do condomínio. O que você pode fazer nesse caso? Né? É uma relação no âmbito do direito civil, né, o condômino ele tem direito a essas informações, né? Até porque o condomínio, o que é o condomínio? O condomínio é um espaço onde há áreas de propriedade individual e áreas de propriedade comum. Então você que é condômino, né? Você que mora em determinado condomínio, você também tem direito a uma parcela do todo, né? Que é indivisível. Então você tem direito de ter essas informações, né? Como o acesso, né, aos balanços, né, do patrimonial, né, a relação às receitas que estão sendo arrecadadas, né, pelo condomínio, em relação à inadimplência dos outros moradores, né, em relação às taxas extras, então como aquele valor está sendo investido, como está sendo gasto, né, aquele valor para você, inclusive acompanhar, né, porque é um bem seu também, né, o condomínio, as estruturas, né, a área de lazer, né, as áreas comuns. E em caso de deterioração, né, do condomínio, falta de manutenção, pode inclusive implicar na redução do valor do imóvel. Então o condomínio ele tem sim o direito de exigir essas informações. Então nesse caso você pode buscar um advogado de sua confiança ou também, dependendo da sua faixa de renda, buscar o auxílio da Defensoria Pública. Ricardo, nossos ouvintes hoje, nossos telespectadores estão cada vez mais insinuados, eles estão muito bons. Hoje um aposentado, ele é do Anjo da Guarda, seu Raimundo Silva. Isso é muito comum, não pense que é só seu Raimundo que está passando por essa situação. A gente vai numa loja, a loja está cheia, a gente compra uma camisa, acredita que a camisa está legal, ou comprou uma calça, pensa que ela está bacana, ela está vestindo direitinho. E aí você se depara quando você chega em casa, não é bem ali, entendeu? Naquela pressão do provador, você não fica... Eu estou dando exemplo de roupa, mas tem uma série de outras coisas que você pode fazer normalmente, que você faz normalmente e que acontece isso. Quando você chega em casa, você se depara e rapaz, mas não, peraí, não era isso. Eu estou comprando gato por lebre. Aí quando você volta para trocar, aí o vendedor, não, isso aqui não troca não. Aqui, o senhor esquece que isso aí leva o que foi o senhor que escolheu. E aí, Ricardo? Então, como é que funciona essa questão da troca, né? Se a compra ela foi feita online, por exemplo, o consumidor ele tem direito àquele prazo de 7 dias e não precisa apresentar nenhuma justificativa, né? Online. Agora, online, isso. Agora, se a compra for numa loja presencial, a legislação não garante esse prazo de arrependimento de 7 dias. E aí, como é que vai funcionar? A troca, de regra geral, nas compras presenciais, ela vai funcionar de acordo com a política de troca do estabelecimento. Por exemplo, a gente vê muito isso em loja de roupa, né? Geralmente as lojas de roupas elas conferem um prazo aí de 30 dias para a pessoa poder fazer a troca. Então, a partir do momento que está lá na placa ou que eles informam, né, que o consumidor tem esse prazo de 30 dias para fazer a troca, eles são obrigados a efetivar essa troca se o consumidor retornar lá e solicitar. Um outro caso também que é obrigado a fazer a troca em compras presenciais é em caso de vício ou defeito no produto, né? Se não fosse... A pergunta logo depois do Carlos Henrique, que ele é mototaxista do bairro do João Paulo. Ele diz, eu comprei um produto com defeito, e aí? Pronto, tá na mesma linha, você já casou as duas coisas. Já emenda aí a próxima pergunta. Então, nesse caso, se o produto tem defeito, né? O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 18, determina que o consumidor ele pode buscar aquela empresa da qual ele comprou o produto, a empresa vai ter um prazo previsto na legislação que é de 30 dias para poder fazer o reparo ali daquele produto, né? Por exemplo, você comprou uma televisão, né? A televisão deu defeito ali, você tem que levar na loja ou na assistência técnica, eles têm 30 dias para consertar. Se durante esse prazo, né, não for possível fazer a reparação do produto,
o consumidor tem direito de fazer a sua livre escolha 3 possibilidades. Ou o consumidor pode pegar o dinheiro dele de volta, né, pode solicitar o dinheiro dele de volta, ou o consumidor pode solicitar um produto nas perfeitas condições, né, um produto novo daquele mesmo lá que ele comprou, ou ele pode ficar com aquele produto defeituoso e ter um abatimento proporcional, né? Em caso de produtos que são considerados essenciais, essa troca ela é imediata, né? O consumidor não pode ficar esperando ali 30 dias, né? Então hoje a gente já tem decisões, por exemplo, no caso do smartphone, do aparelho celular, né? Muita gente usa para trabalhar, usa para se comunicar no dia a dia, então essa troca, algumas decisões judiciais já têm considerado que tem que ser imediata. Maravilha. Aqui tem uma pergunta que eu estou achando, vou cortar teu ponto, viu, Letícia Barros, que ela é estudante aqui do bairro do Turu, porque o Ricardo e todas as pessoas que vêm aqui do PROCON sempre falam, mas ela perguntou, e é bom, como faço para registrar uma reclamação no PROCON Maranhão? Ela não deve estar acompanhando muito nosso programa, mas eu vou puxar a tua orelhinha, Letícia, como é que a gente faz, hein? Maravilha, então, como é que ótima a pergunta dela, é interessante, é bom. Porque a gente fala muito aqui, formaliza uma reclamação no PROCON, mas às vezes a pessoa não sabe, e como que eu faço, né, para fazer qual isso? Qual o caminho? Então, você pode fazer essa reclamação presencialmente, né, em qualquer uma das nossas unidades, né? Aqui na Grande Ilha a gente tem no São Luís Shopping, no Shopping da Ilha, Shopping Passeio, Pátio Norte, temos agora na Rua Grande também, temos nos terminais, Terminal de São Cristóvão, Terminal do Distrito Industrial. Temos várias unidades aí na Grande Ilha, no interior do estado também, estamos nesse processo de expansão. Já atingimos aí 100 unidades. Como é que você deve fazer, né? Então, você teve um problema, por exemplo, na fatura de telefone, de internet, né? Então, você vai ter que levar o documento daquela relação, então, por exemplo, o boleto, né, da sua fatura, se for um desconto indevido, né, o extrato bancário, se for uma taxa que está sendo colocada indevida na conta. Então, você tem que levar o documento que comprove, né, aquilo ali que você está passando. Se você fez uma compra pela internet e não chegou o produto, então tira lá no site, né, a informação, né, leva esse documento até uma unidade do PROCON, juntamente com o seu documento pessoal, por exemplo, a carteira de identidade, o comprovante de residência, e lá você vai buscar o atendimento, né, no guichê do PROCON. Hoje o Viva PROCON é um balcão de atendimento, então a gente tem vários serviços, né, emissão de identidade, antecedentes, e você vai buscar lá especificamente o guichê do PROCON, que é o serviço de atendimento ao consumidor. E aí você vai conversar com o atendente, explicar o que aconteceu, e ele vai te dar ali toda a orientação, né, dando ali a orientação do que você tem direito nesse caso ou que não tem, e vai formalizar, vai reduzir a termo para que a empresa, né, denunciada seja notificada e possa lhe dar uma resposta ou resolver o seu problema. É possível também, né, para quem já é mais familiarizado aí com as mídias digitais, também fazer essa reclamação pelo site, né, tem o site PROCON Maranhão, você tem uma aba lá Reclame, você pode entrar pelo computador, digitar, né, o que aconteceu, juntar os documentos em anexo, ou pelo celular, né, pelo aplicativo Viva PROCON, também na aba Reclame você também pode narrar os fatos ali que aconteceram, né, digitar o que foi que aconteceu e juntar também os documentos para que os nossos servidores da nossa equipe, né, possam receber esse material, colocar no sistema, né, formalizar a reclamação e notificar a empresa aí para que ela resolva também o seu problema. E a última para a gente finalizar hoje, importantíssima, da Juliana Mendes Rocha, ela é professora, mora ali no bairro da Coab, um grande abraço a todos os amigos do bairro da Coab, e é muito comum a gente contratar serviços de internet, na hora que o vendedor fala, eles têm uma lábia tão boa, eles têm uma conversa tão bonita, e eles têm não sei quantos gigas, não sei o que, pega na lua, não sei, enquanto tu te espanta, tu já fechou. Interessante como aqueles caras vendem, eles têm uma conversa, uma sugestão, meu irmão, tira até chupa de laranja da boca de jumento. Meu irmão, impressionante. Pronto, comprei. Meu irmão, mas quando oferece o produto, Ricardo, não fecha o mês, a internet já foi embora, falha, some, sinal não aparece, tu fica indignado, e aí tu começa a ter o desespero, tu entra, não consegue falar com mais ninguém, o vendedor some do mapa também. Até ele te vender, meu irmão, ele está todo dia na porta da tua casa, na tua vida, o celular dele tem, mas depois que ele vendeu, some da tua vida. Some que tu não encontra mais ninguém. E aí tome de desespero que você não consegue cancelar e você fica nessa situação. Imagino que a senhora deve estar passando, a Juliana.
Exatamente. Então, ainda mais hoje em dia, né, que a internet a gente usa para tudo, né? Usa para estudar, para trabalhar, para se comunicar. Tem internet que não gosta de concreto. Viu uma lajezinha, some. Aí o sinal já acabou. bloqueia, né? Então, como é que a gente pode falar sobre essa situação da internet, né? O Maranhão, infelizmente, hoje, ele é o estado que tem o menor índice de conectividade pela Anatel, né? O Maranhão aí, principalmente no interior do estado, uma situação muito ruim ainda, precária de internet, né? Por isso, a gente vem expandindo, né, a rede de atendimento do PROCON para que a gente consiga também estar mais perto da população, ajudar o consumidor que está lá no município, que está lá no interior, que está lá no povoado, né, a denunciar esses abusos aí dessas empresas de telefonia, de internet, para que a gente consiga ter mais e mais reclamações formalizadas. Eu só queria que tu me repetisse uma coisa. O Maranhão é o menor índice de conectividade da Anatel. Do Brasil? Do Brasil. É o último lugar? Último lugar, né? Então, quando lhe forem oferecer um produto, lembre-se disso. Exatamente. Então, e aí a gente tem feito muito para tentar reverter esse quadro, né? Que é um quadro já histórico aí e que o Maranhão não merece, né? O Maranhão tem crescido em muitos índices, né, positivos. A gente merece ter uma internet de qualidade, né? Por essa razão, né, a gente busca toda vez quando há interrupções no sinal que a gente consegue identificar que são interrupções generalizadas, né, das operadoras, a gente notifica e aplica multas pesadas, né, para que essas empresas elas possam de fato investir na melhoria do sinal, né? Inclusive, recentemente nós ingressamos com uma ação civil pública em face de uma dessas operadoras que a gente conseguiu documentar, conseguiu constatar uma série de interrupções e de falhas no sinal. Ingressamos com uma ação civil pública junto com a Procuradoria-Geral do Estado e agora a gente está numa tratativa para transformar isso num acordo, né? A gente já encaminhou inclusive aqui para a Assembleia Legislativa, né, para que para que os deputados possam avaliar a realização desse acordo e se tudo der certo a gente vai conseguir aí a implantação de 39 novos sites de tecnologia 4G e 5G aqui no estado do Maranhão, né? Então, é muito importante você, consumidor, né, quando tiver esse tipo de problema, de falha, né, que deixa a gente em casa irritado, né, chateado, você consiga formalizar a sua reclamação. Você pode formalizar presencialmente nas unidades ou pelo seu celular ou quando a internet voltar, fazer ali no site do PROCON, né? Registre essa informação porque ela é muito importante, ela nos dá elementos para que a gente consiga cobrar melhorias dessas empresas de telefonia e internet para que eles possam investir mais no nosso estado. E no caso específico da consumidora, né? Ela formalizando essa reclamação é muito importante para ela também, porque ela pode ali deixar registrado, né, que houve aquela falha, ela pode pedir o abatimento proporcional, né, daqueles dias ali que estavam com a internet oscilando, a internet ruim, né, a internet com defeito. E mais para frente também, quando ela quiser cancelar, por exemplo, né, se ela tiver ainda durante algum prazo aí de fidelidade, ela pode também usar essas comprovações de falhas reiteradas para cancelar o serviço sem pagar qualquer tipo de multa, né, já que a empresa está prestando um serviço sem qualidade. Então não tem por que o consumidor também pagar multa de fidelidade. Então é muito importante você, consumidor, né, tiver problema de internet, estar chateado, mas não adianta ficar só chateado, né? Registra, formaliza para que a empresa também ela possa ser acionada, né, e não fique por isso mesmo, para que você, consumidor, tenha um abatimento na sua fatura e que a empresa também seja penalizada para buscar investir e prestar um serviço melhor, de mais qualidade ao consumidor maranhense. Ricardo, eu te agradeço muito. Hoje o programa foi longo porque foram muitas entrevistas, muitas perguntas para você. Então aqui foram mais de 10 perguntas aqui. A galera querendo saber, sinal de que realmente o PROCON está para ajudar todo mundo, né? Obrigado, Ricardo. Isso aí, a gente agradece, né? A nossa audiência aí crescendo, sempre é um prazer para a gente estar aqui com vocês. Valeu, Ricardo. Obrigadão pela tua participação. Bom, o mais importante que você tem que ter, você tem um aliado. O PROCON é seu aliado. É o órgão a qual você tem e deve procurar. Não tenha vergonha, não tenha medo, acesse, seja pelo teu celular, seja presencial. O Ricardo deixou bem claro, são mais de 100 postos aqui no estado do Maranhão. Se nós não tivéssemos, nós estaríamos reclamando.
nós temos que usar. Eles estão... O detalhe é toda segunda-feira, hoje é feriado, o Ricardo está aqui. E olha a quantidade de perguntas que tiveram e ele prontamente se colocou à disposição de responder todas, orientando, mostrando o caminho que você tem que procurar. Então tenha certeza, você tem um órgão de controle para você, um órgão de proteção, que é o PROCON. O seu caminho é lá. Se sentiu prejudicado, se sentiu lesado, se sentiu de alguma maneira enganado, PROCON, meu irmão, PROCON, o caminho é esse. E você pode ter certeza, você vai ser atendido, você vai ser respeitado e a tua luta você vai ter ajuda. E com certeza esse problema vai ser resolvido. Só dando prosseguimento ao nosso programa, vamos ver uma matéria sobre manejo e fogos. O governo do Maranhão proibiu o uso de fogo para limpeza e manejo de áreas rurais no estado até o dia 15 de novembro. A medida foi tomada dentro das ações do programa Maranhão Sem Queimadas e tem caráter preventivo e de combate a incêndios florestais. O decreto assinado pelo governador, ele é uma das medidas do programa Maranhão Sem Queimadas, que nesse ano de 2025 está na sua 6ª edição. Então, todos os anos aí a gente vem nessa campanha, a gente vem nessa iniciativa para a redução dos focos de calor, os focos de queimada no estado do Maranhão, e o decreto ele é um desses instrumentos que nos ajuda a ter esse controle. A decisão considerou as mudanças climáticas previstas para este ano, como a redução de chuvas, baixa umidade do ar e altas temperaturas, cenário que piora muito com as queimadas. As ações do Maranhão Sem Queimadas têm surtido efeito ao longo do tempo. De acordo com a Secretaria de Estado de Meio Ambiente, não houve aumento no número de queimadas em 2024 em comparação a 2023. E a expectativa é que este ano os números sejam iguais ou melhores, com redução dos focos de queimada. Esses números registram um outro ponto importante, pois o Maranhão vai na contramão do que tem acontecido no restante do Brasil, onde o número de queimadas só cresce. Para que a medida seja cumprida, o governo fez parcerias com as prefeituras para levar a informação a todas as regiões do estado. Foi uma determinação do nosso governador, do nosso secretário Pedro, que a nossa equipe esteja nos municípios anunciando, levando a informação. Então também a gente conta com as secretarias de meio ambiente municipais que têm nos dado um apoio muito grande para que a gente consiga levar essas informações para todo o estado do Maranhão. A população também tem um papel importante neste período de estiagem. A SEMA disponibiliza canais para denúncias e fiscalização. A gente pede sempre a ajuda da população para, primeiro, evitar o uso do fogo para limpeza e manejo de área. E a gente pede também o apoio da população que nos informe. A gente faz o monitoramento 24 horas pela nossa sala de situação, também lá pelo setor florestal. A gente monitora, emite os alertas, mas a gente também conta com as denúncias. Você pode ligar para o Corpo de Bombeiros, você pode ligar para o Batalhão de Polícia Ambiental, ter o contato da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e também nos acionar a Secretaria Estadual. As informações podem ser repassadas pelos telefones DDD 98 3194 8900 e o 3194-8909, de segunda a sexta, de 13h às 19h. Também pelo e-mail ouvidoria@sema.ma.gov.br, pelo 193 do Corpo de Bombeiros, 199 da Defesa Civil e 190 da Polícia Ambiental. Bom, esse foi o seu programa Diário da Manhã desta segunda-feira, dia 28 de julho, adesão do Maranhão. Feriado para todos vocês, feriado para todo mundo que pode estar aproveitando, quem está se divertindo, para quem está em casa. Muito obrigado por todos vocês que ficaram conosco nesta manhã de segunda-feira. Prometendo que amanhã, terça-feira, dia 29, quem vai estar aqui é o titular do programa, Ronald II, e eu agradeço a todos que ficaram conosco. Um abraço, beijo, tchau Brasil!